Vamos ver aqui o que a gente tem para falar. Um aspirante encantado pelo Pão de Açúcar, um dos famosos blá 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 blá, ele usou cálculo para estimar as alturas do Morro do Pão de Açúcar e do Morro da Urca. A e B tá lá na figura, beleza. Considerados extremos. Para isto, modelou ambos os morros de acordo com a função Rubles. Ele tacou uma função doida aí, representada no gráfico abaixo com x, y em metros, sabendo que as alturas do Pão de Açúcar e do Morro da Urca são, de fato, 391 metros e 220 metros, respectivamente, essa é a alternativa correta. Então, tipo assim, ele quer saber como é que foi o erro relativo no cálculo dele. O que a gente realmente quer? A gente quer saber essa altura. A gente quer saber essa altura. Em outras palavras, ele quer que a gente calcule os máximos dessa função. O grande detalhe é que o módulo de x, eu sempre falo isso para vocês, é o arqui-inimigo do cálculo. A gente não consegue fazer cálculo se tem módulo no meio do rolê. Então a gente tem que se livrar dele. Repara que o morro A, que se eu não me engano é o Pão de Açúcar, ele está na parte negativa dos x's. Na parte negativa dos x's, a nossa função, vou chamar de f de x mesmo, ela é 400 vezes menos x. O módulo de x vai ser menos x se o x é negativo. Então fica menos 400x vezes e elevado a menos x ao quadrado menos x. A gente vai querer derivar, igual a zero, aquela coisa toda. Quando o x é positivo, a gente vai estar em outra região, que é a região da direita. Nesse caso, o módulo é o próprio x. Então veja que em ambos os cenários a gente se livra dos módulos. Se livrando do módulo é só derivar. Então a derivada primeira aqui é literalmente uma derivada do produto, né? Lembra que derivada do produto seria a linha B mais a B'. Então a gente vai ter o menos 400 multiplicando. Daqui a pouco ele vai sumir, porque a gente vai igualar a zero. Derivada do x dá 1. É elevado a menos x ao quadrado menos x. Somado com, repete o x. Derivada do e elevado a alguma coisa é ele próprio. Só não esquece da regra da cadeia. Vezes menos 2x menos 1. E isso aqui tudo ele está falando que dá zero. Ou melhor, eu estou falando que dá zero, porque a gente quer achar pontos extremos. A expectativa aqui é que eu ache um ponto extremo só, que vai ser justamente esse máximo que a gente está afim. E aí eu vou precisar calcular o y desse máximo, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. O e elevado a menos x ao quadrado menos x corta também. Ele nunca vai ser zero, afinal de contas. Então vai sobrar 1 menos 2x ao quadrado menos x igual a zero. Joga tudo para a direita. 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Quais raízes que a gente vai achar aqui? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 1 mais 8 dá 9, certo? Então o nossos x's, né, tem 2 aqui, seriam menos 1 mais ou menos 3 sobre 2a, vai ficar sobre 4. Só toma cuidado. É pressuposto que o x é negativo. Então não faz sentido usar 2 quartos aqui, porque seria positivo. Então a gente acha que o x, menos 4 sobre 4, dá menos 1. Se o x é menos 1, f de menos 1 seria a altura do Pão de Açúcar, vai ser menos 400 vezes menos 1 vezes e elevado a menos 1 mais 1 é elevado a zero. Cara, isso aqui dá 400. Então repara que para o Pão de Açúcar, a altura exata é 391. A gente estimou 400. O erro foi de 9 unidades aí. Aí ele vai querer o erro percentual, né? Então, já dá para talvez eliminar algumas opções. Vamos ver se dá mesmo. O cálculo do erro vai ficar... É basicamente variação percentual. Final menos inicial sobre inicial. O erro é em relação ao correto, certo? Então seria, o final seria 400, menos o inicial, que é 391, sobre o 391, tá? Não seria sobre o 400, não. Basicamente eu quero achar quanto que eu errei em relação ao valor exato. Essa conta me dá o erro 1, ou erro de A, vamos chamar assim, que é o do Pão de Açúcar,
fica o quê? Fica 9 sobre 391 vezes 100%. Cara, 900 sobre 391 vai dar tipo 2 e pouco, né? Não chega a ser 3, é 2 e pouco. Acho que isso aqui já tá bom, não precisa de mais que isso não. Claramente foi um erro inferior a 5%. Então, ó, a altura dos morros foi estimada com erro igual a 10%? Não. Com erro superior a 40%? Não. Pão de Açúcar, erro inferior a 10%, de fato foi. Blá blá blá, estimativa do Pão de Açúcar teve erro relativo superior a 40%. Cara, numa tacada, só de calcular um dos caras, um dos erros, a gente elimina 3 opções. As outras 2 tu não tem como eliminar. Tem que fazer o do Morro da Urca de qualquer forma. Então a gente vai ter, na hora de derivar aqui, pelo menos a derivada, em linhas gerais, é a mesma coisa, né? Muda detalhezinho só. Essencialmente muda só esse sinal de menos. Se muda só esse sinal de menos, opa, olha que coisa boa. Se só muda o sinal de menos, eu tenho exatamente a mesma expressão. Eu vou escrever só por desencargo. É literalmente a mesma expressão dentro do parênteses, tá? Vai cortar as mesmas coisas. A única diferença é que você não vai ter o menos 1 do lado de fora para cortar. Tipo, você não vai ter aquele menos que eu cortei do lado de fora. Ou seja, quando a gente iguala isso a zero, a gente vai achar x igual a menos 1 ou x igual a meio. Qual é o detalhe? Agora é o menos 1 que não pode. O meio vai poder. Então, quando a gente joga o x igual a meio, a gente vai descobrir que o f de meio, que é a altura do Morro da Urca, a estimada, vai ser o quê? Vai ser 400 vezes meio vezes e elevado a menos 1/4 menos meio. Eita. O que é menos 1/4 menos meio? Sei lá. Menos 1/4 menos meio, aqui vai dar 3 sobre 4, né? 3 sobre 4. Vai ser 2 sobre 4. A conta toda fica menos 3/4. Tá. Ok. Ele me deu como aproximação que o e elevado a 1/4 vale 1,2. Esse cara me incomodou muita coisa, mas dá para fazer a conta com ele. Eu só vou ficar reclamando porque dá trabalho, mas vamos lá. 400 sobre meio dá 200. E elevado a 3/4 é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a 1/4 vezes e elevado a 1/4 vezes e elevado a 1/4. A questão falou para considerar que esses caras são 1,2. Cada um deles. Tá bem? Repara que aqui tá diminuindo bastante em relação ao 220, né? Eu não vou fazer a conta. Repara. 220 é a altura real. Eu tô achando um número que com certeza é menor do que 200. Porque eu tô pegando 200 e dividindo por algo maior que 1. Então eu estou diminuindo. O meu erro é de mais de 10%. Tá? Se meu erro é de mais de 10%, não pode ser letra A, porque o erro ali seria de menos de 5%. Então, isso aqui, eu não fiz a conta e nem vou fazer, não quero fazer essa conta. Mas com certeza o erro do B é maior que 10%. O que ele fala na letra D? Putz, ele falou que o erro é superior a 40%. Tipo, por eliminação dá pra acreditar. Mas, pô, maior que 40% é punk, né? Se ele botasse maior que 10% eu já achava mais razoável. Mas tudo bem, foi a que sobrou, cara. Essa conta eu não vou fazer, a gente vai perder muito tempo fazendo. Prova da escola naval não faz sentido isso. Tranquilo? Se a gente consegue fazer uma análise que não envolve fazer a conta, tá tudo bem. Ah, Felipe, mas eu quero fazer a conta. Tá, eu não vou fazer não, mas a conta seria essa aqui, ó. Botei 10, 10 e 10 para poder escrever embaixo 12, 12, 12. Dá para simplificar um 4 aqui, que fica 3. Dá para simplificar um 2 aqui. Então, assim, tu teria de qualquer forma 200. Ah, dá para simplificar mais coisa, né? Foi mal. Outro 2 aqui. Aqui era 25. Aqui ficou 3. Outro 2 e outro 2 aqui e aqui. Fica 3 embaixo. Tu vai ter 5 à quinta. 5 à quinta, se eu não me engano, é 3.125. 625 vezes 5
Isso. E embaixo tu vai ter 3 ao cubo. Seria 27. Beleza? Esse cara tá dando o quê? Tá dando 1, alguma coisa. Tipo assim, a gente vai achar pra altura do bicho 110 e pouco, pô. Errei feio, né? Errei rude. 110 e pouco é praticamente 50% de erro, tá? Então é justo fazer a conta, mas a ideia é que não precisava. Você vai perder tempo de bobeira. Mas eu conversei aqui contigo para falar como é que seria o processo. Ainda assim, não seria uma conta tão demorada se você simplificar tudo que você puder simplificar. E claro, conhecer potências de cabeça. O 5 a quinta eu não sabia de cabeça, mas eu sabia o 5 a quarta. Aí multiplicar por 5 é muito mais fácil do que fazer 5 vezes 5 vezes 5 várias vezes. Beleza? A gente se encontra então na próxima questão. Valeu!